Oi, gente! Hoje o vídeo a gente vai falar sobre o pecado. E eu vou fazer aqui um mapa mental pra vocês, igual eu tenho costumado fazer, pra ficar mais claro, pra vocês poderem entender realmente a mensagem que eu quero trazer. E vou deixar essa imagem também lá no Instagram. Sempre eu vou deixar as imagens dos vídeos lá no Instagram, pra quem quiser salvar. E o Instagram tá escrito aqui embaixo, viu? @Estudo Diário com Deus. E a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o pecado é o seguinte. A gente vai usar o texto base aqui, a gente vai ler aqui rapidinho Gênesis. É legal vocês lerem do versículo 1 até o versículo 6. Porém, eu vou ler apenas o versículo 6, que é o versículo que a gente vai focar nesse pequeno estudo. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos seus olhos e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido com ela, e ele o comeu. Então vamos lá, vamos ler de novo, porque agora a gente vai marcar. Se vocês não estão entendendo o que eu estou falando, leia o Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao 6, que foi quando surgiu o pecado. A gente está falando aqui sobre o surgimento do pecado. Então vamos voltar. E quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido. Deu também ao seu marido com ela. E ele o comeu. O que acontece, gente? O que aconteceu? O que eu quero explicar pra vocês? Quando Deus criou, né, aqui no Gênesis que a gente vai estudar, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele escolheu para eles o que era melhor. Então Ele falou com eles assim, ó, vocês podem comer de tudo que vocês quiserem, menos desta árvore. Então o que Deus fez? Deus separou para o homem e para a mulher o que era melhor para eles. Beleza. Mas aí veio a serpente, né? E a gente conhece a história. Veio a serpente e falou com a Eva assim: por acaso Deus falou para vocês não comer dessa árvore? E aí Eva fala assim: sim, Ele falou. Aí a serpente vai e fala com ela assim: então, pode comer sim, porque quando vocês comerem dessa árvore, vocês vão se tornar sábios. E aí foi quando que a mulher viu que a árvore era boa, viu que era um bom alimento, que a árvore era agradável, que era uma árvore bonita, ela foi e comeu do fruto e também deu ao seu marido. O que aconteceu aqui nesse momento? Eva julgou o que era importante para ela. Mesmo que Deus já tivesse escolhido para eles o que era melhor, não, ela julgou o que era melhor para ela e ela decidiu tomar dessa fruta e comer. Então o que ela fez? Ela julgou o que era importante para ela. Beleza. E depois, o que aconteceu? Depois que ela julgou o que era importante para ela, depois que ela viu o que era importante para ela, o que ela fez? Deu ao seu marido. Então ela compartilhou o que ela achava que era bom, porque ela decidiu comer do fruto, mesmo que Deus já tivesse decidido para ela, entendeu? Ela decidiu comer e ela quis compartilhar com o homem o que ela julgava ser importante, o que ela julgava ser bom para ela. Então, nesse momento, nesse pequeno versículo, a gente começa a entender que aqui foi o surgimento do pecado. O que aconteceu? Deus já tinha escolhido para eles o que era melhor e o que era bom. Mas o que a Eva fez?
ela foi lá e pensou assim, por influência, né, da serpente, ela julgou que aquilo ali era bom pra ela, então ela foi e fez. E é aí que tá o nosso erro, é aí que tá o nosso pecado. Eu quero explicar pra vocês o que é isso, o que significa e por que a gente peca. Aí, agora, olha o que aconteceu depois que os dois pecaram. Vamos ler lá. Gênesis, capítulo 3, versículo 23. O Senhor Deus, portanto, o lançou para fora do jardim Éden, para cultivar a terra da qual fora tomado. Então, o que Deus fez com eles? O lançou. Esse lançou, eu interpreto ele como se fosse uma consequência do pecado deles. Vamos escrever aqui pra gente poder... Então, no Gênesis, no capítulo 3, 23, que a gente acabou de ler, Deus o lançou fora do jardim. Então, assim que o homem pecou, o que Deus fez? Ele deu a ele uma consequência, que era estar fora do jardim do Éden, que era onde Deus tinha escolhido para eles o local, Deus já tinha preparado tudo de bom para eles. Então, beleza, o que eu quero falar com vocês, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, por que a gente peca? Por quê? Porque a gente faz igual Eva. A gente acorda e a gente vê que aquilo é bom pra gente, pro nosso alimento, e que é agradável aos nossos olhos, e que é alguma coisa a ser desejada, e a gente vai e toma daquele nosso desejo, e acaba que a gente faz igual Eva. A gente julga o que é importante pra nós, mesmo que Deus já decidiu isso pra nós, porque Deus já decidiu isso pra nós, porque nós somos filhos de Deus. A gente vai ler aqui mais pra frente. Então, por que a gente peca? Por causa disso, porque a gente escolhe o que é melhor pra nós e a gente julga o que é melhor pra nós e a gente acaba pecando, porque a gente faz as nossas escolhas erradas. E como consequência, o que acontece? A gente fica fora da presença de Deus, a gente fica fora do jardim. E é aqui que tá o perigo, é aqui que surge isso aqui, ó, o pecado. Eu quero ensinar pra vocês aqui, eu assisti um vídeo do pastor Douglas Gonçalves, vou deixar aqui embaixo o link. Ele explica assim isso aqui de uma forma muito clara, mas eu vou explicar pra vocês o que ele explica no vídeo. Vamos imaginar aqui uma árvore. Uma árvore. Aí aqui são as raízes. E aí, nessa árvore tem os frutos. Essa árvore, ela vai simbolizar o pecado. Deixa eu escrever aqui. Então vamos lá, vamos nomear os pecados que a gente conhece. Mentir, roubar, matar e entre outros. Então, esses são os pecados que a gente conhece. Mas o que acontece? Toda árvore, ela tem um fruto e ela tem uma raiz. Essa raiz significa o pecado. Por quê? Porque sem essa raiz, a árvore não cresce e a árvore não dá frutos. E o que a gente quer fazer? Depois que a gente viu que aquilo era bom pra gente, que era agradável, e a gente tomou, e a gente viu que pecou, e aí a gente teve a nossa consequência, o que a gente quer fazer? A gente quer vir aqui e fazer o seguinte: eu vou parar de pecar, vou parar de mentir.
Aí a gente vai e faz a mesma coisa de novo. Aí o que a gente faz? Ah, agora eu vou parar de roubar. Aí o que a gente faz? Ah, agora eu vou parar de matar. E aí o que a gente faz? A gente vai e corta os frutos, né? A gente tenta resolver o pecado. Mas na verdade não é isso que a gente tem que fazer. Na verdade, o pecado é isso aqui, ó. O pecado é a gente afastar de Deus. Então, se a gente não vir aqui e cortar essa raiz, que é afastar de Deus, o que vai acontecer? A gente vai voltar e fazer tudo de novo, porque o fruto da árvore vai crescer de novo. Então, na verdade, a gente não tem que tentar resolver o pecado, a gente não tem que tentar resolver cortar os frutos. A gente tem que resolver isso aqui, ó, que é estar na presença de Deus. Então, se a gente está afastado de Deus, aí surge o pecado, entendeu? E aí o pecado gera os pecados. Gálatas 5:19. Prestem bastante atenção nisso aqui, ó. Quando a gente não corta a raiz, olha os frutos que gera. Prestem atenção. Vamos ler lá. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas e são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Ou seja, se a gente não cortar a raiz, vai surgir os frutos desse pecado. Então, o que a gente tem que entender, gente? Pelo amor de Deus. Nós somos igual Eva. Deus já escolheu tudo que a gente precisa, tudo que a gente quer. E Ele escolheu isso aqui lá em Mateus. Vamos ler lá, Mateus, capítulo 6, versículo 36. Deixa eu anotar aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Por que Jesus falou isso aqui pra gente? Porque Ele sabia que se a gente não buscasse primeiro o reino, a gente ia fazer isso aqui, ó, a gente iria afastar de Deus. E afastando de Deus, a gente iria fazer com que os frutos da carne nascessem. Então, através desses frutos da carne que a gente acaba pecando. E através do pecado, que é afastar de Deus, que gera os outros pecados. Então, vocês estão entendendo que a gente não tem que tentar cortar isso aqui? A gente tem que cortar isso aqui? E como que a gente corta isso aqui? Fazendo isso aqui, ó. Buscando primeiro o reino. Então, isso aqui resolve o nosso pecado. Não cortar isso aqui resolve. Então, quando a gente busca primeiro o reino, olha o que acontece. Olha quais são os frutos de quando a gente busca primeiro o reino. Vamos ler lá, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Deixa eu anotar aqui. Então, quando a gente corta a raiz, aí o que a gente faz? A gente busca primeiro o reino. E quando a gente busca primeiro o reino, o que acontece? A gente gera os frutos do Espírito. E através disso que a gente começa a andar no Espírito, a gente começa a andar com Deus. Então é isso, não adianta a gente vir aqui e tentar resolver. A gente viu que não tem jeito. Se a gente cortar da raiz, aí sim a gente consegue resolver o pecado. Então a gente tem que entender isso, que o pecado gera os pecados. E a gente não tem que cortar os pecados, a gente tem que cortar o pecado.
Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês. Pelo amor de Deus, gente, leiam todas as referências que eu deixei aqui para vocês aprofundarem nesse estudo. E uma outra coisa que eu quero falar com vocês aqui rapidinho, é que a gente troca a ordem das coisas. Em vez de a gente buscar primeiro o reino, a gente busca as outras coisas para depois a gente buscar o reino. E a gente já estudou sobre isso e eu já falei que isso tá errado, né? Lá em Oséias, vamos ler lá em Oséias pra gente ver o que Deus fala com o povo. Ó. Vamos ler Oséias, capítulo 4, vamos ler do 6 ao 9. Deixa eu dar um 6 ao 9. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei de teus filhos. E com eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Portanto, eu mudarei a sua glória em vergonha. Eles se alimentaram dos pecados do meu povo. Ó, eles se alimentaram dos pecados do meu povo e colocaram o seu coração em sua iniquidade. Por isso, tal como o povo, assim é o sacerdote, e os punirei por causa dos seus caminhos, e lhes darei recompensa de suas obras. E é aqui que gera as obras da carne. Eu até coloquei aqui. Então, não interpretando o contexto daquela época, mas pegando apenas o que Deus havia falado, é exatamente isso que eu expliquei para vocês. Então a gente tem que entender que nós somos filhos de Deus, nós somos igual Eva. Deus já decidiu pra gente o que é melhor. A gente não tem que acordar e ficar quebrando a cabeça, repensando. O que é bom pra mim? O que é agradável pra mim? O que é desejado pra mim? Como que eu vou me tornar sábio? Não, a gente não tem que fazer isso, porque Deus já fez isso pra nós. Porque nós somos filhos deles, então nós temos herança no Senhor. Quando a gente para de fazer isso aqui, ó, não acontece isso aqui, a gente não afasta de Deus. Por quê? Porque a gente veio e buscou o reino. Então, assim, tudo é muito claro. Se a gente buscar isso aqui, a gente não vai preocupar com isso aqui, porque isso aqui não vai acontecer isso aqui, ó. Vai resultar nos frutos do Espírito. Então, assim como Eva errou e deixou pra gente esse ensinamento, eu espero que vocês tenham entendido realmente o que é o pecado. O pecado não é roubar, matar, não. Isso são os frutos do pecado. O pecado é a gente estar longe da presença de Deus. Porque quando a gente está longe da presença de Deus, a gente não consegue cumprir os mandamentos. E o primeiro mandamento de Deus é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. É isso aqui, ó. Buscar o reino. Então, se a gente cumpre o primeiro mandamento, que é buscar o reino, acabou. Porque não tem isso aqui. A gente não fica afastado de Deus. E aí não surge isso, e aí não surge a consequência. Então eu espero que tenha ficado claro. Vou deixar essa imagem aqui lá no Instagram. Não deixem de estudar todas as referências que eu trouxe para vocês. Eu vou deixar também anotado lá nessa foto embaixo na legenda lá no Instagram. E assim, gente, busquem mesmo, sabe? Se preciso, pregue isso aqui no guarda-roupa de vocês, para vocês poderem acordar e lembrar desse desenho da árvore aqui. Eu espero que vocês tenham entendido. E é isso que eu queria trazer hoje pra vocês. Fiquem com Deus e, gente, até o próximo vídeo.